Oi, meus docinhos, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar mais um vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui para dar aquela moralzinha pra gente. Se você gostar desse vídeo, do que eu vou abordar nele hoje, deixa seu like, um comentário, o que você quiser. Bom, no vídeo de hoje, gente, eu venho falar sobre como perder o medo de falar em público. Não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que uma ex-tímida, né? Porque eu venho, gente, eu quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de falar em público, ficava muito nervosa quando tinha que apresentar algum trabalho na escola, às vezes não conseguia se comunicar, até mesmo com os meus amigos, né? Enfim, então assim, só quem é bastante vergonhoso vai entender o que eu tô falando aqui, porque é muito difícil, né, para quem é tímido conseguir se expressar para uma pessoa só. Agora imagina para várias pessoas, né? Enfim, então como que eu consegui melhorar isso na minha vida, né? Como é que foi? Então eu vou falar para vocês. Bom, gente, não tem segredo. Para você conseguir perder o medo de falar em público, perder a timidez, é treino, não tem jeito. Você precisa, aos poucos, comece com pequenas coisas, né? Por exemplo, tente andar sozinho, vá na padaria sozinho, vá no supermercado sozinho, vá na igreja sozinho, porque quando você tá sozinho, em algum momento alguém vai se comunicar com você e você vai ter que responder. Agora, se você só anda com muitos amigos, às vezes você que é tímido acaba empurrando pro outro amigo falar, responder alguma informação que te pediram, enfim, né? Então, assim, ande um pouco mais sozinho, né? Vá para lugares sozinho, porque lá você vai conseguir se desenvolver. Se alguém te perguntar as horas, fale, puxe assunto, né? Vamos supor, você tá num local que você não conhece muito aquele local e aí você precisa de alguma informação, então chegue em quem tá ali, né? Tire alguma informação, enfim, o que for, gente. Só o fato de você estar tomando a iniciativa para algo, isso já vai te deixando mais acostumado com a situação, né? Então comigo foi dessa forma. Eu passei a andar um pouco mais sozinha, né? Então, como eu estava sozinha, apenas eu que tinha que resolver tudo. Então, converse com a dona da loja, puxe assuntos, não fique só naquele bom dia, boa tarde, né? Volta outra hora. Não, puxe assunto, fale sobre o tempo, veja a roupa, por exemplo, né? Já que você tá numa loja, comente sobre a roupa, enfim, fale algo que você viu na TV, que você gostou, e assim você vai criando conversas, né? E quanto mais você vai conversando, mais você vai acostumando. Então comigo foi dessa forma. Eu fui conversando tanto, né? Tanto com a minha família, com os meus amigos, com os donos, né, dos lugares aonde eu ia, mercado, banco. Eu fui interagindo tanto que quando eu vi, eu já estava me comunicando da forma mais tranquilamente possível. Hoje conversar para mim é muito fácil. Por exemplo, eu tenho um canal aqui e, gente, eu não faço roteiro para vídeo. Eu simplesmente seleciono o título do assunto que eu quero abordar no vídeo, né? E simplesmente ligo a câmera e eu vou falando o que vai vindo na minha cabeça. Então, assim, eu sou uma youtuber que eu não tenho colinha, né? Eu não tenho um papel assim que vai me dando as coordenadas do que eu tenho que falar. Eu simplesmente ligo a câmera, puxo o assunto e vou falando e consigo manter 5 minutos, 7 minutos falando sobre esse assunto da
melhor forma possível. Então isso me ajudou muito. Então não tem jeito. Você que quer perder o medo de falar em público, de conseguir perder a timidez, treino, gente. Converse com seus amigos, não tenha vergonha, converse com a sua família, converse com o pessoal do meio que você frequenta. Se você faz academia, puxe assunto com o pessoal da academia. Se você é da igreja, puxe assunto com o pessoal da igreja. Se você faz aula de dança, aula de algum esporte, futebol, converse com o pessoal do futebol. E assim você vai conseguindo se desenvolver. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande beijo. Tchau!